primeira vez que a gente está fazendo essa devolutiva para vocês, que eu não vou dizer que é palestra, em rede nacional, tá? Tá a Fátima Bernardes aqui, o William Bonner. Eu sou o William Bonner. Para todo mundo que estiver em outros locais poder acessar diretamente, até na sua casa, quando tiver alguma dúvida e coisa assim. Então, vocês nem vai ter fita inaugural para a gente fazer a estreia dessa nova modalidade que a Sintecal está chegando nos associados que estão um pouquinho mais longe, nas empresas que estão fora do Polo de Novo Hamburgo, porque senão aqui nos dias vão dizer que nós somos bairristas, né? Só fica aqui para Novo Hamburgo. Então agora essa é uma forma que a gente está conseguindo levar para todos os locais que se faz aqui dentro. Apesar de que, gente, se vocês não puderem olhar a vivo e a cores, no dia da própria apresentação, pode... Não, que é isso? Eu vou te receber. Tem dentro do site as gravações de todas as palestras que se faz aqui. Então também pode olhar outra hora, coisa assim. Esse é um ato que a Sintecal está fazendo de dar uma devolutiva para as empresas do que se viu, até em termos de feiras como de missões. Então é uma forma de compartilhar os conhecimentos que se teve lá. Então sempre tem, às vezes nós fazemos como hoje, nós vamos apresentar dois tipos de missão. A primeira dela é uma missão prospectiva, que é a gente ver como é que está se comportando em determinada feira, para todo mundo ir lá e ver o que depois decidir, então vai antes, se vê o que acontece e depois se traz o relato e vê quais as empresas aconselham ou não a participação. A segunda missão é uma missão tecnológica, que nós denominamos, que é uma missão em que vão as empresas para verificar tecnologias. Tecnologias que tem uma parte comercial também. Nós, claro que tem, vamos dizer, mas eu não vou participar de uma missão assim, tem aquela coisa que não revela todo o segredo. Não, tem coisas que são de base comum, gente. São coisas que a informação hoje é uma coisa mais democrática que existe. Até Google da vida, tu encontra todas as informações. Saber usar essas informações é um problema, né? E também a negociação também da Sintecal cai fora, né? Então, quando começa a ter interesse por determinada empresa, aí já começa a sair fora do relatório da viagem. A primeiro que nós vamos ver aqui é o National Safety Council Congress em San Diego. Essa foi uma missão prospectiva em que vai só uma pessoa ou duas da Sintecal. Normalmente dentro da Sintecal, até para o contingente funcionário, vai só uma, né? Em que se vai ver as oportunidades de uma feira com um foco em atender determinado tipo de empresa. Essa feira em San Diego foi especialmente para atender o nicho de calçados de segurança. Então foi se ver o que está apresentando, porque hoje nós no calçado de segurança temos duas feiras tradicionais, que é a Action Protection e a AISA, e nós temos um mercado bastante emergente nos Estados Unidos que deveria ser prospectado, até porque ele é mercado novo. Nós ficamos um dia na feira, foi um dia bastante corrido, porque ela atende a todos os segmentos de segurança, desde guinchos até calçados, então todo tipo, até o Walt Disney estava lá vendendo o sistema de segurança dela dentro dos parques. Então vocês veem a gama que tem de diferentes tipos de oferta. Outra coisa também é que é uma feira grande, 5 pavilhões, 400 expositores, 900 expositores, então de todos os países. É realmente uma feira bem densa. E além disso, uma outra coisa que tem
é que junto acontecem palestras. E eu acho que algumas das vezes que eu vi acontecer palestra, em que tanto a feira como as palestras estavam lotadas sempre, com 12 salas de conferências simultâneas, sempre as salas lotadas, umas salas com 50, tinha até com 90, sempre lotadas. Inclusive o congresso começa antes, mas o congresso começa dia 13, são 5 dias de congresso. Então é uma atividade toda em cima de segurança. E aí também se vê uma coisa que segurança nos Estados Unidos não é simplesmente a segurança do trabalho, mas também de bem-estar. Então eles falam muito na questão de bem-estar, ginástica laboral, todo esse conceito de trabalho com felicidade que eles estão pregando. Eu tenho a parte de 15 a 17 de setembro, são 2 dias de feira, 900 expositores em produtos e serviços. Então, como eu disse para vocês, tem de tudo. Eu só não vi cachorro de guarda, tá? Não vi isso lá dentro, mas cachorro, eu acho que tinha lá, que batia quando chegava, tinha também. 12 salas de conferências simultâneas. Tinha palestras de todo tipo, de cunho técnico, como é que se usa determinado tipo de material, como é que se faz outro tipo de vestimenta, como é que se utiliza melhor, até o fato de ginástica laboral, fazer os funcionários terem uma postura mais correta, tinha tudo isso. A mim me surpreendeu, né? O tamanho e a quantidade de expositores, e a variedade de tipos de materiais apresentados. Tinha desde guindaste até um dispositivo para colocar na roupa, para se estar muito quente. Então tinha de tudo mesmo. Né? Aqui os corredores, como sempre, né, a gente predominância de expositores chineses, sendo que tinha 2 pavilhões que eram chineses. E além do que eles estavam no meio dos outros expositores. Aqui vocês veem dos pavilhões chineses e mais outro pontuado, fabricando todo tipo de material. Nas palestras eles não estavam, me surpreendi bastante. As palestras eles não tinham um catálogo de palestras, nenhum chinês estava dando palestra, mas tudo eram universidades da Alemanha, empresas multinacionais, mas empresas norte-americanas, mas chineses não estavam dando palestra. Bom, uma coisa que surpreende, gente, é a quantidade de luvas que estão sendo mostradas lá, de todos os tipos. Não, assim, ó, um instante o seguinte era a luva, um instante o seguinte era luvas. Muitos de todos os materiais, mas principalmente em testes, laminados, microfibra, esses tipos de coisas, materiais que eu não sei, e couro também. Mas o couro, estavam usando muito aquele couro que ajuda o raspa, né? Muito é raspa. Não tinha 3 fabricantes da Índia, que inclusive eu tenho os nomes lá que eles querem por miséria de contar, mas muito esse tipo e o outro era muito no tecido, microfibra, essas outras tecidos melhores. Muita vestimenta também na área de segurança, com tecidos de alta tecnologia. Tudo que era possível de tecnologia em tecidos se tinha. Refletivo, contra fogo, contra água, contra cheiro, tudo quanto era tipo de tecido se tinha. Muita coisa disso. Eu achei bastante, tinha 21 fabricantes de calçados, de segurança, expondo, calçados prontos, sendo que esses tinham 14 fabricantes chineses e 7 de outros países. E conversando com os fabricantes chineses, eu perguntei por que eles não iam na feira A mais A, a gente não vê tanto essa predominância, nas outras também não. Eles sabem que o maior mercado deles é os Estados Unidos. Então, para eles, expor nos Estados Unidos é uma necessidade. E eles vendem muito dentro dos estantes dos chineses. Estava muito
eles, alguns fabricam na China e outros já estão fabricando nos Estados Unidos, não por imposição legal, mas também, porque as fábricas estão fazendo uma corrente daquela, vamos fazer aqui. Então, está crescendo o número de fábricas de calçado de segurança que estão fabricando nos Estados Unidos. Quais são os materiais que eles sentem mais falta? Eles não têm cadeia de fornecimento nos Estados Unidos, muito pouco. Eles compram muito material da China, mas eles sentem falta de uma proximidade, principalmente que eles mandam fazer muitos calçados de segurança no México. Nas empresas que eu visitei dos Estados Unidos, eles mandam fazer no México, mas eles têm fábrica local também onde eles produzem, para poder ter os 60%, como eu dizer, que é feito nos Estados Unidos. Para calçado militar, eles usam pré-montagem no México, fazer a travessia para lá. Nos calçados de segurança, o que se percebe, gente? O que eles estão usando, e vocês podem olhar os modelos aqui. Eles estão migrando do couro para laminados sintéticos ou tecido. Muita coisa dentro da moda, muita coisa dentro da moda. Vocês olhando os catálogos, vocês vão perceber que não parece mais calçado de segurança. Buscando coisas de conforto. O couro é um produto desejado, eles gostariam, mas dizem que hoje se torna proibitivo fazer custo do couro dos calçados de segurança. Mesmo em grande escala, que eles vão usar, eu acho que a grande escala deles seria fazer de uma cor só, e hoje eles estão fazendo muitas coisas de muitas cores. Então, os sapatos lá que tinha e coisas assim, eram sapatos que daria para sair no dia a dia. Então, a avaliação, eu não vou me alongar muito, vou deixar para vocês conversarem, que eu acho que a avaliação final é que realmente essa é uma feira que deve ser explorada pelos fabricantes brasileiros, principalmente de materiais, porque não tem fabricantes de materiais. Eu trouxe os 6 fabricantes de materiais, eu trouxe os nomes. Tem um fabricante de material que está, se fosse no Brasil, mas ele está substituindo o couro por outros materiais. Tem aqui depois o Leonardo, gente do sintético, se vocês quiserem dar, eu trouxe 2 até cada um dos dois. Então, acho que existe um vácuo de necessidade de materiais, até porque estão os clientes lá, deve aumentar, falando com especialistas que estavam dando palestra, o que mais deve aumentar no setor de segurança é materiais de proteção individual. E aí entra o calçado também, em que não tem tanta variedade assim. Se de 900 expositores nós tínhamos 21 de calçado de segurança, nós deveríamos ter 180 de investimento. Sabe? Então vocês veem que existe um potencial muito grande para calçado de segurança. É o segmento, segundo uma palestra que eu ouvi, que mais cresce no mundo, quando a economia está desenvolvida, que não é o caso talvez do Brasil hoje, né? Porque hoje os investimentos nessa área de segurança no Brasil também estão muito parados, as empresas não estão investindo. Mas no mundo todo é o segmento que mais vem crescendo, ao lado dos esportivos. E a outra coisa que seria importante é que a gente fizesse uma participação em conjunto, até mesmo para dar um destaque, porque a feira é tão multifacetada que se for assim, 1 ou 2, pode se perder. Então nós teríamos que ir com uma força maior, mostrando que o Brasil tem todos os segmentos de calçado de segurança, principalmente nessa área, tanto os materiais como os calendários.
conversei com os organizadores da feira. Nós temos que correr um pouquinho, né, porque a feira é lotada, mas tem espaço ainda, as instalações são bastante boas. A Juliana me comentou que eles lançaram outra feira essa semana em Los Angeles, eu não sei, essa mesma organização, eles estão em constante, fazendo bastante movimentos, tem um em Las Vegas, mas eles vão fazer um em Los Angeles também. Mas eu acho que a gente tem que se fixar em um e começar em um. Então, a recomendação dos que trabalham em calçado de segurança é que a gente vá no ano que vem já com uma participação mais efetiva. O material todo está aqui, gente, está disponível. Eu tenho ainda que anotar dentro do diretório algumas coisas para depois só conseguir ganhar um. Mas está aqui, não preciso a gente ficar assim, olha, trouxe o material para ser manuseado, levado embora. Quem veio, não dá para a gente compartilhar todo esse material aqui guardado. Pergunta sobre a... Esse material aí vai ficar disponível aonde? Aqui? Aqui. A gente marca aí, vem aqui, dá uma olhada aqui. A única coisa que eu vou pedir uns 2 dias, porque eu tenho que passar umas observações que eu fiz para o catálogo, algumas empresas. A partir da semana que vem, para dia disponível. Semana que vem eu não estou aí, mas a partir de amanhã já pode vir pegar. Eu acho que é melhor a gente deixar ela no Instituto Brasil. Isso que por isso eu perguntei, né? Não, talvez ficasse para ela ter uma matéria e uma. Eu acho que é melhor deixar lá e a gente deixa todos os materiais de tem uma sala para você olhar, escolher só o que realmente interessa para gente. Eu acho que eu deixo lá daí, a gente, cada um pode ir lá e nós temos outro material também que está aqui, que é da feira, uma outra feira lá. Vocês foram na Fiesp, né? Valeu, então. Abração, imagina, até mais. Eu fui com o Daniel também. Como é que tá? É um segmento que mais está crescendo. Como nicho de mercado, eu acho que ele vale a pena ser contemplado até pela questão de preços diferenciados. Os produtores de calçado de segurança nos Estados Unidos, existe uma região específica, ou seja, um cluster, ou eles estão... A região de calçados nos Estados Unidos está se concentrando mais no Maine, ali por aquela zona ali. Eles também estão por aí. Tem 3 ou 4 aqui que estão nessa região. Mas que também tem 2 fábricas que não estavam lá, que fabricam calçados para o Exército, para as forças dos Estados Unidos, mas não estavam lá. A maior dificuldade que eles têm com os esportivos, você deve ter ouvido o André da Unisol falar, a maior dificuldade que hoje essas empresas têm é a questão de fornecimento. Elas têm não tem uma cadeia de fornecimento nos Estados Unidos. Às vezes, quando eles falam alguma coisa aqui no Brasil, de importação de materiais, seria muito bom a gente trazer as empresas de lá que estão detonando no Brasil, Balas e outras, que tem aqui no mundo agora, elas, a maior dificuldade de produzir hoje nos Estados Unidos é a falta de cadeia de fornecimento. Mas mais de tudo é essa região Maine. Tem algumas em Louisiana, Minnesota, os americanos lá dos exércitos para essa região. São mais dessa região. Mas não existe assim uma concentração como no Vale do Rio do Sino, sabe, gente? Ou como Nova Serrana ou como São João Batista. São mais ao longo de uma... Mas eles hoje, gente, nos Estados Unidos produzem a mesma quantidade que a Colômbia. Crescendo. Eles estão trazendo muito da produção para dentro dos Estados Unidos de novo.
valorizando a questão. Bom, vamos para a seguinte. Agora eu vou contar com o partner aqui, né, que é o Jean. O Jean e eu fomos juntos numa missão. Aqui tem as fotos. Eu esqueci de. É um excelente pavilhão, enorme pavilhão, dotado de toda uma infraestrutura. Aqui está os. Vocês veem que os estandes são bem mais simples que os nossos, mas muitos expositores. Agora vamos para a seguinte, que é a missão tecnológica Coreia do Sul, gente. Essa é uma missão um pouco diferente, que já se vai com as empresas. E nesse planejamento nosso nos 3 próximos anos, a Coreia foi um dos países para se buscar tecnologia. Nós temos missão para os Estados Unidos, para a Coreia, para a China e para a Europa. E a Coreia está despontando, como já despontou faz tempo, como um dos grandes players no fornecimento de materiais para calçados. Isso até é decorrente de uma própria política do governo coreano, que ele escolheu 13 setores para investir. Quando começou a política industrial. E um desses setores foi o calçados esportivos. Então eles construíram toda uma estrutura de fomento a esses calçados esportivos. Construíram centros de design, construíram centros de pesquisa de materiais, institutos tecnológicos, e a partir daí se criou uma gama de empresas que se destacam sobre isso. O Jean nos acompanhou nessa visita. Normalmente, quando a gente faz missão tecnológica, se tem um consultor que nos acompanha antes e durante a visita. Porque muitas empresas, até para procurar quem vai se visitar lá, porque senão se fica naquela questão que é importante, que é visitar os centros tecnológicos, e aí a gente sempre vê aonde está caminhando as novidades. O Centro Tecnológico de Busan, ele tem 168 projetos de pesquisa andando de materiais para calçado. Vocês veem a magnitude de todo esse trabalho. Ele tem 220 patentes no ano passado registradas. Então, eles fizeram todo esse movimento. Além das universidades estarem canalizadas, até o modelo de desenvolvimento deles, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar. Uma novidade, uma descoberta, um teste que a universidade faz, em 6 meses ele está no mercado. Pode ser, vou dizer assim, não tão comprovado cientificamente. Numa palestra da Unicinos trouxe uma conclusão da universidade lá de Busan, em que se tu forçasse mais o calcanhar, tu emagrecia, coisa assim, né? Eles fizeram isso na universidade, uma pesquisa. Na feira seguinte já tinha calçado só com meia sola, e que resultou naquele tênis meio balançado, assim, que a gente diz que isso não é comprovado cientificamente, mas a rapidez com que eles lançam as descobertas no mercado é muito grande, e a interação entre a universidade e as empresas também são muito grandes nos institutos tecnológicos. Eles conseguiram uma forma de trazer as inovações, colocando as universidades e no meio o Instituto Tecnológico para traduzir as novas tecnologias para as empresas. Mas existe uma proximidade muito forte entre institutos de tecnologia, empresas e universidades, principalmente empresas de grande porte. Dentro do Instituto de Tecnologia que nós fomos, a 3M tem um laboratório dela, a Encal tem um laboratório dela, interagindo com o Instituto de Tecnologia. Então, uma coisa também, gente, aqui ninguém, quando se faz uma missão tecnológica, se procura atender
os interesses de quem vai, além de pílulas homeopáticas que deve se conhecer também. Tá? Então, tem a questão da cultura também e outras coisas que às vezes senão o próprio empresário se fixa somente em fazer negócio. E às vezes ele perde uma oportunidade de verificar uma nova coisa que está surgindo no mercado. Então a gente entra um pouquinho com essas duas coisas. Não se tem segredos, todo mundo sabe quando se faz uma missão, os resultados são divulgados para todos. Quando entra no âmbito de negócio, a Sintecal cai fora. Nós podemos apontar os caminhos. Nós queremos uma pesquisa dos 10 fabricantes de tecidos refletivos, sei lá. Estou falando já misturando as duas coisas. Ok, nós vamos procurar e tentar marcar. Agora, quando entra o âmbito de negócio, daí a Sintecal sai fora. Né? Jânio, vai me ajudando aqui, né? Bom, gente, aqui está o período que aconteceu, um período curto, nós sabemos muito bem que os empresários não têm essa disponibilidade de tempo, de ficar tanto tempo fora. Nós visitamos 2 cidades, Seul e Busan. Busan é onde se concentra a produção calçadista e esportiva. Então, eles são muito dedicados ao esportivo e tem grandes marcas locais de esportivos também. A Nike, a Adidas e outras também dentro desse Instituto Tecnológico tem um centro de pesquisas dela agrupado. Daí, ó, uma coisa de professora, né, uma autoridade pode ter a expertise, mais de tudo, se buscou saber o que é que eles estão usando. Se a gente for para qualquer marca esportiva do mundo, a Coreia é uma referência. O que é que eles estão usando em materiais, tá? E também o modelo de negócio que eles fazem. Essas foram as 2 coisas que se buscou na Coreia. E aí tem a segunda frase, gente, que é uma coisa bem característica. Hoje a Coreia, ela deixou de ser manufatureira de calçados. Ela não faz mais a produção, a não ser uma grande rede de lojas que nós vamos mostrar aqui para você, mas ela faz a tecnologia, e a Vietnã, a Indonésia, e ela só faz o desenvolvimento do produto, ela tem tecnologia dentro. Tá? Ela cada vez mais está se centralizando nisso. E as lojas, eles têm redes de lojas, 200 lojas, 250 lojas, que trabalham muito com nichos de mercado. Esportivos para trekking, esportivos para esportes aquáticos. Então eles sabem trabalhar muito bem esses diferenciais, as marcas já. Aqui tem as empresas visitadas, quer me dar uma mão? Bom, então, quer dar um... Vai dar. Bom, dá para ver que o Jornal Nacional aqui foi feito, é on the road, a gente vai acertando. Eu queria retomar uma coisa que a Ilse falou que me chamou muita atenção. Quem é a Coreia? Antes de decidir quem é a Coreia, a gente precisa entender quem foi a Coreia. A Coreia foi um grande fabricante de calçados na década de 50, na década de 60. Quando o custo de mão de obra subiu, a Coreia decidiu partir para a inovação de produto e processo. E a manufatura dali, a parte mais manual, saiu da Coreia para os países da região, que têm custos menores. Isso sugere que a gente comece a entender e aprender com o mercado coreano o que nós podemos trazer para o Brasil, porque nós temos custos de mão de obra maiores que os da China. Quando eles se focaram em produto, eles se focaram em 2 itens que garantem a melhoria do produto, que é a tecnologia por conforto. O coreano é muito preocupado com o conforto. A segunda coisa, eles se sentaram em desenvolver tecnologia de performance, não para a Coreia. A Coreia tem 50 milhões de habitantes e não justifica todo esse investimento bem feito. Nós levamos um choque, né? E muitas empresas, não, mas para que vocês vendem na Coreia? Ninguém. Para onde vocês vendem? Para o mundo. Quantos países? 60.
fabricantes de componentes. Até mesmo para fugir de uma coisa que eles disseram logo de início. Nós nem a China, países circunvizinhos, os materiais, eles nem são muito de vender porque vão concorrer em preço. Então, eles vão para os mercados de maior valor agregado. E esse material de maior valor agregado da China, da Coreia, eles estão vendendo para a China. Quem desenvolve, aí você acabou de dizer, desenvolvimentos dos Estados Unidos, as grandes marcas aqui são feitas na Coreia. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sabia, mas agora a gente começa a ver, pô, tem a Samsung, no setor de cosméticos, química fina, a Coreia já começa a roubar os lugares dos franceses. Ou seja, o francês está com o nome e a performance está com o coreano. E eu queria chamar a atenção para um mercado que nos é muito caro aqui no Brasil, que é o mercado esportivo. Nós tivemos uma entrevista lá com o Martin Jordan, que é um consultor, foi diretor da Nike, foi diretor da Adidas, da Puma, e ele diz o seguinte: nós estamos, o mundo esportivo, do calçado esportivo, ele é um pêndulo que vai da moda para o desempenho para a moda. E nós estamos muito próximos do pico da moda, nós estamos chegando lá ainda. O que significa que quando o setor esportivo quer comprar é moda, não é performance. Eles estão abrindo mão da performance. E por que eles estão fazendo isso? Porque o que acontece? Eles estão descobrindo que muita gente compra o calçado esportivo e não precisa durar 1 ano, 2 anos. Ele tem que estar bonito, com a inspiração da estação, porque em seguida eu quero vender outro. E aí causou impacto nas empresas que foram conosco, muitos componentes, a redução do número de ciclos que um componente precisa atuar. Aqui no Brasil, me corrige, serão 100 ou 120, né? Na Coreia, para muitos componentes, eles estão pedindo 60 a 80. Qual é a lógica? Eu vou diminuir o desempenho em termos de performance, o Martin alertou isso. E vou botar moda em cima e vou vender mais para mais gente em menos tempo. É uma lógica semelhante a que a indústria automotiva está adotando no Brasil. Conjunto de freio hoje, está tudo tendo que durar 60 mil quilômetros, porque em 60 mil quilômetros você andou 2 anos, 3 anos, pagou o teu carnê e já pode comprar outro. E a fila anda. Isso está causando algum furor nos puritanos do setor esportivo, com todo respeito. E eu só relato que eu vi, eu não faço julgamento. Mas está causando algum furor, porque, puxa, o calçado está grande, o esportivo está grande moda. E o que interessa aí, e o que nós temos de oportunidade nos jantares a gente discutia muito? Nós somos bons em moda. Nossas indústrias conseguem botar um par numa caixa que o varejista encomendou. Eu não vou citar o nome, ele tem aqui perto, e muitos fazem isso. O esportivo está indo para esse caminho. Ele vai voltar para a performance, vai, mas o Martin alertou. E a bola da vez é moda. Isso, peso, conforto. Isso implica que o calçado está começando a virar um produto de 3 partes. Se eu quero moda, eu quero baixar custo. Para ter moda eu vou ter que baixar custo. Ou seja, não vou dizer para o cara, você vai pagar essa fortuna por esse tênis, mas ele vai te servir por 2 anos. Não, você vai comprar porque ele é lindo e dá para te correr. Ele vai estar começando a virar 3 partes: capital, solar e intermediário. E a lógica é montar isso rapidamente com o mínimo de mão de obra. Bom, vocês não queiram saber o que deu de papo nos jantares e de cerveja, para onde vai a indústria de componentes brasileira. Uma coisa que o Martin frisou muito bem é a questão do... Eu perguntar, porque ele é um técnico em conforto, por que os sapatos estavam reduzindo tanto de peso? Ele disse, não é característica do desempenho isso. Não é para performance. Isso é para redução de custo. Tá? Estejam bem cientes que a redução para EVA, para todos esses, é para redução de custo. Não vai melhorar a performance. Cada vez a redução de custo vai impactar os calçados.
calçados esportivos. Até quando ele não sabe. Que é o pêndulo que o Jean falou. E aí, você começa assim, lá pelas tantas, pô, o que vai ser de mim? E aí, um dia chegou a explicar o negócio seguinte, vamos parar de perguntar o que vai ser, vamos perguntar o que vai ter que mudar para aproveitar essa onda que está entrando. E aí veio uma questão que eu queria dividir com vocês, que é, bom, o dilema é custo, fashion, esqueçamos um pouco a performance. Sim. Nós vimos lá cabedais de PU e TPU, que permitem a confecção do calçado com o cabedal sem costura. Gente, E não é o tricotado aqui, tá? Não é o jacquard. Sei lá, mas é uma peça única. gente, designs lindíssimos. E aí você começa a entender, quando você faz, nós organizamos um seminário no meio do ano, no Inspira Mais, em que o empresário, que o pessoal dos esportivos dizia, olha, nós estamos trazendo de lá coisas que vocês não têm aqui. Por que nós não temos aqui? Eu vi, e aí isso inclusive me chamou a atenção, a gente viu um cabedal único. Eu não vou mentir para vocês se ele tem PU agora ou TPU, que ele imitava as escamas do peixe, feito para o esportivo. E eu imagino, eu não entendo até, volto a dizer, eu não sou técnico de calçado, por que não poderia ser usado num calçado de moto? Porque aparecia as escamas do peixe, parecia que você estava tocando o peixe. E aquilo foi feito por impressão 3D. É a onda do momento. Vamos discutir espessura, vamos discutir uma série de coisas, sim, mas a escama do peixe estava ali. Nós estamos. Puxa, e o que eu percebi, conversando com a turma que foi, é que nós não temos isso. E eu vou dizer sinceramente, eu vinha para cá dirigindo hoje, ficando pensando, aqui, ó, na minha opinião, se o coreano tem, nós podemos ter. Não é? Eu acho, particularmente eu acho, volto a dizer, conhecendo exemplos de algumas empresas que estão aqui, eu tenho certeza que se sentar com o pessoal da CPCAL aqui, se redigir um projeto, vocês conseguem financiamento público para desenvolver essa tecnologia por uma razão bem simples. Nós podemos apoiar, se o governo brasileiro consegue subsidiar essa inovação, nós vamos conseguir, primeiro, fechar uma importação que vai estar entrando em seguida. Mas mais importante, se o coreano faz, a gente pode fazer, e se a gente pode fazer, nós podemos vender para a China, porque a China está comprando do coreano, que quer tecnologia coreana. Sabe, eu fico pensando, dirigindo isso, por que a gente não está fazendo isso? Assim que eu mostrar também as empresas para vocês vão ver o modelo de negócios que elas usam, que é um pouquinho diferenciado. Tá? E uma coisa que a Silvana não está aqui agora, mas provavelmente vai sair um acordo no Inspira Mais, do Instituto de Pesquisa do Ar com o IPB. Porque eles também têm interesse em fazer trabalhos conjuntos. O Brasil é um grande mercado para eles. Tá? Então, e aí nós vimos lá, por exemplo, e aí só fechando essa questão do cabedal, porque o que ficou muito claro para mim naquele seminário de inovação assim, eu fiquei olhando, puxa, será que ele não está querendo vender gelo para esse modo? Porque muitas das coisas que se conversou ali, depois nós fazemos em particular com o pessoal dos esportivos, e eles diziam para a gente, olha, nós precisamos de outras coisas, nós precisamos de inovação. Qual é essa inovação? O que apareceu bem claro na Coreia é que os caras estão querendo comprar são inovações, fashion, simples e baratas de produzir. O que não quer dizer, ser simples e barato de produzir, que seja um componente de marcha margem para os senhores e as senhoras. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção, a gente
lá no ônibus nós conversamos, e eu disse assim, e a gente estava olhando, eu tenho que inovar na minha indústria. Mas por onde eu vou inovar? Aí nós estávamos conversando e disse, olha, vocês já vão entender por que eu fiz. Toda vez que você disser para alguém, coitado, ali você tem uma oportunidade de resolver aquele problema e inovar. Os coreanos lá, né, e eles descobriram que um dos problemas quando o cara sai para caminhar na rua é amarrar o calçado. O cara está de luva. Na região onde nós estivemos faz menos 21, né, da altura da porta. Aí os caras desenvolveram, e não viram, tem fotos, eles têm as fotos ali, os caras desenvolveram um mecanismo que vai no calcanhar que amarra o cadarço para você com uma catraca. Não tem truque, mas qualquer criança pode operar, eu não estou brincando. Você dá duas roçadinhas assim e ele aperta. Mas aperta firme. Você dá uma cutucadinha, solta a catraca, pode tirar. Toda vez que você olhar para alguém e disser, coitado, porque o cara está amarrando o calçado, diga assim, puxa, por que se eu resolver isso aí, que dinheiro tem ali? Eles já patentearam uma coisa que a gente não faz. O calçado deles vai ter isso. E aí estão começando a aparecer outras aplicações. A primeira coisa que eu olhei foi, é calçado para gordo. E gordo tem a dificuldade de amarrar o calçado. Aí ele já veio outro e disse, não, mas quem tem diabetes, quem tem a terceira idade, quem não sei o que, quem não sei o que. Gente, não, nós temos que parar de ficar só olhando o que a Apple fez e ver o que nós podemos fazer no nosso negócio. Toda vez que você disser, coitado, aí não vou oportunidade de você ganhar muito legal o que a Alexa faz. Que é uma das empresas que a gente está. Vamos falar um pouquinho das empresas, agora a gente vai. Tem só mais Tá, vamos a Trexta, essa empresa vale a pena visitar. Eu sei que vocês não estão produzindo para a NET, mas vocês poderiam estar produzindo para a praia. O que a Trexta fez? A Trexta dominou o nicho de produtos e a sua cadeia de fornecedores dominou o nicho de produtos para a neve, esportes no frio. E ela está peitando Adidas, Nike, gente grande. E como ela está peitando Adidas, Nike, gente que produz performance. E aí entra uma coisa fantástica, que uma vez eu e a Alice quase apanhamos aqui, quando nós falamos de forma, a questão da forma, do dimensional. O coquetel étnico que é o brasileiro. Usávamos uma forma brasileira, quase apanhamos. Foi muito bem. A Trexta está fazendo, ela mediu 300 mil pés. 300 mil reais. São 600, que é o esquerdo e o direito. Mediu para tirar uma forma intermediária que confira conforto que o coreano quer. Na visão do vice-presidente da Trexta, essa é uma barreira competitiva que muito concorrente está tendo para entrar dentro da Coreia. Por último, aqui não tem calçadista, mas eu gostaria de ficar imaginando assim. Nós estávamos conversando para onde vamos exportar, precisamos exportar. Eu vi vinhos nos mercados, o Cassicheira del Diabo, por exemplo, a gente vai aqui no Uruguai e compra. Eu vi nas prateleiras de mercadinhos coreanos. Os caras, nós temos mercados de 50 milhões, riquíssimo. Porque, tirando o fato de que precisava cortar uma cortina para mim entrar dentro de uma roupa deles, porque eu não tenho, meu porta eu não tenho lá, mas eu fui ver em termos de produtos, mesmo que eu quiser levar para os meus filhos, são muito caros, mais caros que na Europa. E eles estão calçados assim, $200, $300. E não é Salvatore Ferragamo, perdão, Salvatore não é nada luxuoso. Se eles estão pagando isso, nós temos um mercado para exportar para lá. E eu queria só dizer, mas para exportar para lá, nós temos uma coisa em mente. A gente tem que ter conforto. E conforto
passa por tudo aquilo que a Sintecal vem discutindo ao longo dos anos. Assim, ó, tudo que o Jean falou, como introdução, até as empresas que a gente vai visitar, você vai ver, não pode ficar também, mas sobre as empresas que a gente foi visitar, acho que a Tesca é um excelente exemplo de uma empresa que se dedicou para o nicho. Ela tem uma base, né, porque ela vende para o exército coreano, e em cima disso que ela fez a medida do SPEA. E uma coisa que o presidente da Tesca nos comentou é: se eu não conhecer bem o mercado que eu não consigo exportar. Então ele tem que atender o mercado coreano para exportar para os outros países. Hoje ele exporta para mais de 80 países. Ele está entrando para o Brasil via Netshoes. Ele é especializado em calçados para tech e golfe. Isso vocês vão encontrar muito, gente, tá? Eles fazem muito bem aquilo e exportam para todo mundo. Então eles não fazem de tudo para a Coreia, mas eles se vão para outros países. Por exemplo, essa primeira empresa que nós visitamos, a Creart, é uma empresa que faz aquelas pedrinhas, eu esqueci o nome, tá? Não é bem esse trazer, é um outro material que faz uns pininhos, uma coisinha assim, tá, gente? Ela não vende quase para a Coreia. Ela vende para duas marcas coreanas que são top de linha. Tá? Mas ela vendeu todos os adereços que foi no último desfile da Chanel. Porque ela se especializou aqui. Tá? E não fica grudada no mercado local. Tá? Não, ela disse, eu teria, aqui a China compraria toda a minha produção. Mas eu não quero ficar dependendo só do mercado. Não vou concorrer em preço na China. Ela vende para a Itália, para a França. Então eles pegaram um agregado de valor. A Tesla, que é a empresa coreana que começou esse grande desenvolvimento, tá? Nós falamos para vocês, ela tem lojas e tudo. A Lesman é uma grande empresa varejista de calçado, ela tem 7 marcas. Ela é uma das empresas, 7 cadeias diferentes de loja, ela tem em todo o público. E aqui a gente disse uma coisa que o Jean disse, uma grande oportunidade para nós, porque ela tem de marcas de todos os países do mundo, menos brasileira. E ela diz uma coisa, que o sapato brasileiro agrada muito aos coreanos, até pela questão de cores e feitio. Outro produto, já que até o Rogério está aqui, um produto que eles procuram muito é o couro brasileiro. Isso eles dizem que lá eles não conseguem desenvolver de tal maneira. Mas essa mesma, ela fabrica o calçado dela na China também. Eles têm 7 marcas. Aqui também teve um fabricante de TPU, poliuretano, a gente foi. Esse também, o Suzy Home, é uma fábrica desses, também a parte desses desenhos mais brilhosos. Essa Eco Jaya, essa o já foi. E aí eu vejo também que tem uma coisa que às vezes a gente critica, mas o marketing às vezes só o mais alto, né, gente? Nós estávamos com 13 empresários de diferentes setores, inclusive de confecções, e uma coisa que eles chegaram à conclusão que isso aqui não seria tão ecológico assim. Eles tingem jeans, né? Eles podem tingir tecidos com vinho. Qual é a grande lógica? O vinho é um pigmento orgânico que teoricamente não agride o meio ambiente. E também com tanino. Até eu mandei um e-mail para os nossos fornecedores de tanino. Eles nunca tinham pensado em utilizar o tanino no tecido. Então eles usam isso. Diz o menino de confecções que isso aí não é tão ecológico assim, porque eles partem do tecido branco, né? Ok, mas para o consumidor chega como se está sendo tingido por vinho e tanino, que é totalmente ecológico. Tá? Uma coisa que me chamou muita atenção na Reconhece é até que ponto nós não somos mais realistas que o rei. A
Goiás chegou e disse, olha, eu tenho uma solução que não é 100% ecológica, mas é muito mais ecológica que está aí. A partir daí eu vou me posicionar. Você olhava os tecidos, eles tinham um acabamento muito bonito. Coisa que se consegue com qualquer pigmento inorgânico, sempre. Mas eles não querem competir com o pigmento inorgânico. Eles querem disputar uma fatia de mercado de dois segmentos de clientes. O primeiro deles, o que valoriza as questões ambientais, e o segundo deles é o cliente que quer dizer simplesmente: estou usando algo diferente, estou usando algo que somente essa grife tem. Eles estão vendendo para grifes destacadas da Europa, e essas grifes estão chegando na loja dizendo: ah, isso aqui foi tingido com vinho. A pessoa compra, paga muito mais, isso se reverte em margens melhores em toda a cadeia. Então eles não estão querendo fazer calça tingida com vinho para todo mundo, mas para um mercado pequeno, mas muito lucrativo. Isso chamou muita atenção, porque às vezes a gente imagina que o negócio é trabalhar com margens baixas em altíssima escala, e a lógica dos caras é o contrário. A seguinte, a Coreia também se destacou muito pela questão do design. Eles investiram maciçamente em design, e aí tem um centro de design coreano que é o supra-sumo, foi gasto 50 milhões de dólares, e onde é vendido o design coreano, onde é feito palestras, é um símbolo local, tá? Então isso aí é uma das coisas mais... E se vai lá e tem um lugar para compra e design coreano. Aqui tem a empresa que é fabricante de tecnologia para produção de calçados sem costura, já como antes nós conversamos com vocês. ESGP. Aí já é Busan, né? Ou ainda é Seul? Aqui já é Seul. Ali em cima é Seul e embaixo é Busan. Busan já. Fabricante de máquinas. Ele exporta máquinas para o Brasil. Não são máquinas tão diferentes das nossas, mas a agressividade comercial deles é bastante forte, tá, gente? Então, ele exporta máquinas para o Brasil. É interessante dizer assim, normalmente quando a gente fala vamos para a Coreia, o que os empresários imaginam? Ah, nós vamos lá e vamos ver tudo robotizado, melhor automação. A sensação que eu tenho dessa missão é palavra dos empresários: nós temos equipamentos melhores, eles têm produtos melhores. Em processos, segundo os empresários, nós estamos uns 20 anos à frente. Os materiais, eles estão há 20 anos à nossa frente. E não é o caso, gente, da mão de obra barata ou cara, porque a mão de obra deles tem os mesmos custos que nós, ou mais caro. Mas eles investiram em materiais diferenciados, por exemplo, fazer um cabedal sem costura. Embaixo tem o Coil Shoes, onde realmente a gente surpreende com o número de pesquisa que eles fazem, o número de desenvolvimento de novos produtos. Sabemos que tem empresas brasileiras, acho que tem 4 ou 5 que já trabalham com eles na área de esportivos. Então, eles fazem pesquisa mesmo. Tá? As tecnologias, é claro que eles... os laboratórios nós temos semelhantes aqui, todo mundo diz que nós temos muitos semelhantes aqui. A pesquisa que é diferente, gente. Hoje, eles ultrapassam a SATRA, eles ultrapassam todos os institutos tecnológicos do mundo em pesquisa. Eu tive, que ano a gente foi na SATRA? 2010? Tivemos em 2010 na SATRA. Quando você chega na SATRA, você fica apaixonado. Pô, isso aqui é grande, é bonito. Esse coreano é mais potente que a SATRA. Você vai analisar os números, eles têm 20 milhões de dólares de faturamento ano e a SATRA tem 33. Pô, então a SATRA é maior. Só que tem um detalhe: qualquer produto para entrar na Europa tem que ter a certificação da SATRA. Provavelmente daí tem o grande faturamento. Então a SATRA está muito uma testadora de materiais. Esses caras estão desenvolvendo componentes
de desempenho diferenciado. É muito diferente. Uma coisa também que surpreende é o número de doutores que eles têm dentro do Instituto. Deve ter 100 e poucos doutores que trabalham lá dentro. E uma coisa também que fica muito patente é a parceria das empresas do Instituto. Então, as grandes empresas fornecedoras de materiais estão ali. Nós vimos tecnologias novas, estão trabalhando muito sobre a questão de eliminação de costuras, mas muita coisa em cima de resíduos, de eliminação de resíduos e eliminação de possíveis danos e coisas assim. Então, a última patente que eles fizeram foi um adesivo que, depois do uso, permite facilmente sentir o solado no cabedal. Foi desenvolvido por uma empresa fornecedora de materiais para isso. A última grande. Então, eles estão trabalhando muito sobre isso. E uma coisa que também nos ajuda até na questão do MOV é que eles são aceitos, a certificação deles é aceita pelas grandes marcas internacionais, coisa que nós estamos há muito tempo tentando e não estamos conseguindo. É evidente que não podemos comparar, mas eles são aceitos. Quer dizer, o grande argumento que as grandes marcas internacionais dizem: olha, nós não vamos aceitar o Senai e o IBTEC para ser testadores dos nossos produtos, porque são regionais e pode se desvirtuar, e eles conseguiram superar. De alguma forma eles conseguiram superar. E nos serve de argumento para dizer o que nós temos que fazer para chegar lá. Realmente o Instituto é uma visita que deveria ser levada um dia inteiro, ou pelo menos uma tarde inteira. Bom, aqui começa as coisas que hoje estão no IT, né? Cavidade de TPU, possibilitando que não tem mais costura, né? 3D. Impressão 3D. Impressão em 3D. Nós vimos todo o processo de fabricação. Então, eles estão. Essa é uma das grandes novidades lá da. Outra coisa que foi. Quando a gente vê falando, ao mesmo tempo a gente fala de TPU 3D com microfibra, que parece que é um tecido de base, mas assim, não tem costura nenhuma. Ao mesmo tempo, nós vimos um fabricante de seda que faz jacquard e coisa assim, em cima de uma plantação de aroeira com os bichos da seda e coisa assim, mas ele é diferenciado. Ele tem um tipo de seda diferenciado que já se usa em todas as marcas e começa a ser usado no calçado também. Nós estávamos lá na fábrica dele e ele estava desenvolvendo cabedais para Chanel e para Louis Vuitton. Então, quer dizer, começa a ter um valor agregado também. Aqui esse é um fabricante de resinas para solados, também de solados, dois outros. Também produtor de resinas está misturado aí, GCU e Caroso Gil CU. Vale a pena quem estiver lá dar uma olhada para perceber como é que funciona o mercado de moda coreana. De alta moda. aqui é a área comercial, o principal shopping do Seul, é o andar inteiro onde eles vendem as confecções fabricadas lá. O Gamo é um grupo, ele opera, é um grupo que tem 8 marcas de calçados, desde calçados masculinos até esportivos, e ele vende todas as marcas mundiais, nenhuma brasileira, tá? Tem fábrica aí na Coreia, onde faz os sapatos que ele fabrica com a marca própria, mas ele compra, tem Salvador e Ferragamo, tem todas as outras marcas. Ele tem, cada loja dele é específica para um nicho de mercado. E ele na Coreia do
Samsung, na rua principal do Seul, ele tem 7 marcas, e na Coreia toda ele deve ter umas 400 marcas de calçado. Uma das coisas que é bastante peculiar é que na loja de sapatos masculinos, ele tem um local onde conserta o sapato masculino. Então, o sapato masculino até por um arco que sou eu. Uma coisa que chama muita atenção na Ásia, eu já estive algumas vezes na Ásia, mas me chama atenção primeiro é o preço do calçado. O preço do calçado no varejo. E aí você está falando aqui, eu já falei para você do preço do calçado, eu lembro que uma vez eu fui com o Carlos da Democrata, nós fomos visitar uma fábrica de calçados na China, foi na missão da Sintecal. E lá o Carlos se apresentou como comprador, começou a questionar valores e disse, puxa, mas eu estou conseguindo fornecer mais barato que isso. Claro, produto do mesmo nível do dele. Aí o que o cara respondeu para o Carlos? Não, realmente, eu estou com dificuldade de vender isso aqui dentro da China. Mas, gente, a fábrica do cara era um shopping center de linda. Aí o Carlos olhou para ele e falou, quem é que está pagando essa festa? Aí o Carlos disse, não, o negócio que a gente está vendo para a Rússia. A Rússia está com o dinheiro do petróleo. E lá a coisa está muito boa. Quando eu analiso isso aí, eu não posso dizer que isso foi em 2011, eu não posso dizer que permaneça um estágio, mas vendo na Coreia, eu acho que esse cenário permanece. O que eu verifico, tanto na Rússia, quanto na China, quanto na Ásia, é uma oportunidade para nós mandarmos esse produto de moda que nós temos aqui. Uma coisa que eles também estão dizendo frequentemente, olha, o produto brasileiro é muito bem aceito aqui, só tem que ser feito um trabalho mais sobre isso. A Rússia está sendo um dos mercados que está comprando calçado no Brasil. A Orfix é um distrito industrial de moda, que nós também vamos ver. Tem todas as grandes marcas internacionais que estão lá também, gente. Uma coisa assim que chama atenção em todos esses locais que a gente vai, é olhando para os pés das pessoas. Tá? É tênis. Não interessa, nós somos num casamento. Até onde nós estávamos, estava acontecendo um casamento. E as pessoas estavam num casamento de tênis. Só um detalhe. Vocês podem estar pensando assim, pá, tênis, esse negócio de chinelo, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu nunca vi tanta Maserati no estacionamento, as pessoas saindo do casamento e embarcando em Maserati. Quer dizer, o tênis é uma coisa, por isso que eles são fortes. O Porter já dizia, se tu tiver um produto forte no mercado doméstico, tu vai ser forte lá fora também. Aqui, ó, o serviço deles de atendimento às pequenas empresas, totalmente diferente do nosso, é atendimento individualizado e não massificado. Então, a empresa apresenta um plano de trabalho. O conceito deles de pequena empresa a empresa apresenta um plano de trabalho e é apoiado em cima desse plano de trabalho. E o cálculo de pequena empresa deles é por número de funcionários. Houston, aqui tem os setores que a gente visitou e aqui tem a feira. De novo aquela coisa que a gente vai ver, gente. Tudo voltado para o esportivo. Então, tecido é esportivo, roupa é esportivo, mas é isso que nós vamos. Tudo canalizou as energias para fazer disso uma coisa muito forte e cada vez tem mais desenvolvimento. Então tá. Essa feira, eu recomendo que vocês vão ano que vem. Não é uma feira para vocês identificarem soluções de promoção. Agora, eu não vi, dos empresários que foram conosco, eu não vi um que não tivesse encontrado algo importante para o seu negócio no que se refere à tecnologia de produto e tecnologia de processo. Então, é uma feira mesmo de esportivo, gente, mas sempre tem uma das... Tem junto, que é uma coisa que nós não conseguimos colocar nas nossas feiras, todas elas são recheadas de conhecimentos com palestras técnicas.
O Martin Short, esse que é o americano, ele estava lá para dar uma palestra. Então, existe uma troca de negócio, relacionamento e conhecimento. Eles não fazem só uma coisa. Então, e aí, nessa ainda de desfile. Então, era uma sala de palestra aqui, um desfile ali, mais os expositores. Existem atividades dentro e os estantes muito simples. Nós chegamos no estante, nós éramos 4, 3 ficaram no corredor e 1 entrou dentro do estante. O cara era um grande vendedor de tecnologia. A Epson estava lá mostrando principalmente a questão da impressão. Papel aquecido. O estante bastante simples. Né? A gente Bem, bastante. Parece a Alemanha no Brasil, passa por cima. Não é uma coisa. Até isso tem em San Diego também a gente viu os estantes bastante. Estantes para fazer negócio, gente. Não tinha. Bom, aqui tem uma coisa assim, novas tecnologias, eu acho que todo mundo, pelo menos não teve ninguém que chegou e disse assim, olha, eu não aprendi nada. Eu não vi nada de novo. Todo mundo viu alguma coisa de novo, alguma coisa que pode trazer. Críticas, pô, isso aí nós já temos, isso não é ecológico, isso não é. Tem, todo mundo disse, mas acho que deu uma sensação, até mesmo a questão de nós estar num grupo diferenciado, nós tínhamos confecções, fabricantes de calçados, laminados sintéticos, tecidos, tinha uma gama de diferentes cortes e produtos dentro da missão, que houve uma troca bastante grande nisso aí. Mas todo mundo trouxe alguma coisa para pensar. Eu queria falar sobre o mercado de valor agregado. Normalmente a gente fica pensando em, fala em inovação, pensa em Apple. Fala em valor agregado, a gente pensa, Chanel, é válido. Mas eu queria falar do mercado de valor agregado que tem dentro do Brasil. Esse tecido tingido com pigmento orgânico, vinho, seja qual for, eu fiquei enxergando aquilo numa calça da Morena Rosa, ou me ajuda aquela outra, a Lança Perfume, e a mulherada me ajuda aí, se das outras marcas que eu acesso, tem outras. Esse é o tipo de valor agregado, de inovação, que essas marcas demandam e pagam por isso. E aí veio uma discussão muito legal que nós tivemos um dia no jantar, que é assim, nós estamos vendendo a coisa certa para o cliente certo. A grande pergunta que ficou no final da lição é, será que nós estamos próximos do que o consumidor quer comprar? Porque nós sabemos, e eu ouço muitas vezes aqui dentro da Sintecal, isso foi uma reflexão de dentro de um ônibus, né? Estava todo mundo já um pouco cansado, né? Mas a reflexão de... Não, como diz o Jean, a FIMEC bate de 10 a 0. Nós temos tudo, nós temos muito mais processos, temos muito mais tudo. Mas eles vendem a coisa com valor agregado. E a última pergunta ficou, será que nós estamos se inovando corretamente? Eu acho que o Evandro se lembra, na discussão que se teve lá com os esportivos no Inspira Mais, foram apresentadas inovações para os esportivos, e a grande pergunta que a gente fez para eles foi, nós estamos dentro da estratégia que vocês querem? Porque não é uma coisa que, por exemplo, se tu apresentar uma inovação que o consumidor não esteja querendo, e eu até perguntei para o cara da pesca, como é que o consumidor aceitou aquela coisa de fazer assim com o pé e amarrar o tênis, fazer assim, desamarrar o tênis? Era uma coisa que eles estavam querendo. Né? Só que, vou dizer, existe hoje um investimento no Brasil muito grande em processo, em razão da mão de obra. Eu acho que a gente descuidou um pouquinho da inovação dos materiais. Lá eles também têm mão de obra bastante cara, tem
todos os compromissos sociais que nós temos aqui, talvez até mais, são um país pequeno ameaçado por uma guerra constante. Tá? Até meu neto já sabe disso, né? Então, eles têm sérios problemas. Mas eles têm uma coisa também que é a questão de sobrevivência. Então eles vamos lá, nós temos que vender para o exterior, nós temos que ser competitivos. E uma das empresas que estava fazendo um desfile lá, eles me apresentaram para o diretor de mercado internacional dele e o diretor de compras. E o primeiro requisito que ele diz para as empresas que vendem para ele é que tu exporta, tu vende para outros países, senão ele não aceita como fornecedor. Ele acha que tem que estar exposto ao mercado internacional. É uma crença dele, é uma crença, tá? Mas ele diz que para ser competitivo, principalmente no Coreia, sempre está não. Então, as duas perguntas que ficaram no final da missão dos empresários se fazendo eles é: a nossa inovação está sendo feita de forma correta? Não existem outros mercados que nós poderíamos estar explorando? Me corrija se eu estou errado, mulherada, pelo que eu sei, uma bermudinha da Morena Rosa é 350, uma calça jeans é 700. Está bem bonito, eu sei disso. Mas não tem o meu tamanho. Esse cliente que paga esse valor, e não podemos esquecer de uma coisa: o Brasil é um país que vamos tomar dados médios aí. Se nós formos analisar que nós temos aí entre classe alta e classe média, perto de 100 que podem pagar o produto, nós temos perto de 80, 100 milhões de pessoas. Esse não é um país. Temos desigualdades, temos pobreza, temos. Mas temos um mercado que também poderíamos estar explorando. O mercado, o maior valor agregado aqui dentro. Eu acredito que foi uma coisa que o dono da Tesla também disse, que o mercado brasileiro é um grande atrativo e ao mesmo tempo é um grande impeditivo, né, dos fabricantes brasileiros. Ele comentou, da Tesla, que ele viu uma iniciativa do CCB para vender couro na Coreia. Está sendo feito um trabalho. Mas que ele não conhece os fabricantes brasileiros. Nós não vamos atravessar o mundo, né, gente? Mas não conhece os fabricantes brasileiros de coisas que poderiam ser de inovação lá. E outra coisa que nós também comentamos é que nós inovamos muito no processo. Isso aí que é a questão da mão de obra, né? Nós inovamos muito no processo para diminuir o custo da mão de obra, que cada vez está mais escassa. Eles também têm esse mesmo problema, gente. Só que eles dizem que inovar só no processo, sem inovar no material, não é suficiente. Nós temos que inovar nas duas coisas. Tem uma expressão em inglês. Vamos fazer uma análise aqui. Puxa. Nós investimos nossos recursos de inovação em processo para baixar custo. Toda vez que você entra na competição por custo, existe uma expressão em inglês que chama-se race to the bottom. É uma corrida para baixo. Você vai correndo para baixar custo. Nota, nós não queremos chegar aqui e dizer para você que isso está errado. Não, isso não está errado, isso está certo. E isso que te trouxe com as portas abertas até hoje. Mas o que nós queremos dizer é assim: será que entrando na race to the bottom, nós não esquecemos de desenvolver produtos com maior valor agregado, tipo a impressão 3D de PPU, tipo a catraquinha ali que aperta o calçado, por aí vai? O objetivo de uma associação não é dizer para o empresário que está certo e que está errado. Aí isso já disse, nós sempre disse isso, a gente não se mete no negócio dos caras. Mas o objetivo de uma associação é... Quem corre risco são vocês, gente. Não. Os riscos são todos de vocês, né? Então eu acho que a decisão também deve ser. Mas o objetivo de uma associação sempre é trazer, olha, nós fomos lá, vimos isso. Até que ponto isso se ajusta ao teu negócio? Perguntas, pessoal? Falar sobre a Coreia. Só comentar uma situação que eu estava procurando. Não adianta nós envolvermos coisas novas se nós vamos no nosso fabricante hoje e diz que está caro. Eu diminui metade do preço. Se tu não fala, eu vou na China fazer. Só botar
dar esse comentário assim, o que tu falou não é o que o nosso mercado está dizendo hoje aqui. Mas aí a gente vê Vamos estar observando nós as JR, que a gente desenvolve coisas, né, novas para ganhar processo e coisa, atacado. Ah, vou na China, eu faço mais barato. O nosso mercado é que não está, os nossos empresários é que não mudaram, não querem comprar essa ideia. Eu acredito até que isso seja uma das grandes verdades. E aí é que eu vejo os coreanos, ninguém vai pagar um preço, gente, se pode conseguir mais barato, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter certeza disso, e a gente tem que agregar outros atributos. Agora, uma coisa que os coreanos fizeram, a primeira empresa nos mostrou isso corretamente. Ela faz, hot fix o nome daqui, né? Aquelas pedrinhas, hot fix, né? Ela faz aquelas pedrinhas, gente, e quando tem muita capacidade, ela começou a ver aqui na China, ela se especializou e começou a fazer uma coisa tão diferente. Hoje ela vende somente para a Europa. Ela não vende mais para a Europa. É uma coisa que eles dizem, se nos compararmos com os chineses, nós temos que estar um degrau acima dos chineses por preço também. Agora, não sei, aí é que nós temos que pensar qual é o modelo, uma reflexão, qual é o modelo que nós vamos fazer. Agora, Eu acho que foi muito bem esclarecido o nosso desenvolvimento é todo esse processo, não em inovação de coisas novas. Nós somos bons em aperfeiçoar coisas, por exemplo. A gente faz tanto chegamos sempre atrasados. Então, nós temos negócios na China, nós vivemos na China, o desenvolvimento instalado está aqui. As grandes empresas estão desenvolvendo na China, porque eles têm um custo mais baixo. O problema nosso é que nós não criamos mais nada novo. Então, quando é novo, não consegue colocar preço. Desenvolvimento lá tem mercado. Essa é uma pergunta, o que é que nós estamos tendo de problema de preço, né? Então, a gente vai na China, a gente tem novidade, produz todo dia que for lá tem coisas novas. E daí, vem para cá, nós conseguimos pegar e copiar e melhorar. Mas nós estamos atrasados. Quando chega atrasado, tu não consegue recuperar o preço, porque o preço de arrancada é que é o preço que ganha dinheiro. Então, nós temos um problema sério nesse sentido. Eu acho que nesse ponto assim abri um pouquinho, porque na outra viagem que nós fomos para a Coreia, foi contigo, né? Não, eu fui uma semana antes, mas eu queria até fazer um comentário. Nós já temos o cabedal, por exemplo, sem costura fabricada aqui no Brasil, porque a gente tem uma joint venture com a empresa coreana já há 1 ano e meio. Como eu enxergo isso? É óbvio que a gente não pode generalizar isso, mas eu discordo que a gente não acompanha essas inovações que vêm ocorrendo. Eu acho que o empresário brasileiro, nós que estamos aqui nesse grupo, a gente viaja muito, a gente insiste muito, a gente vai muito à Ásia, etc. E é óbvio, Lulante, que nem todas as tecnologias a gente pode estar internalizando no tempo que a gente gostaria de estar. Mas vamos pegar o nosso exemplo. Tem 1 ano e meio que a gente já está com essa tecnologia. O prazo de maturação dela no nosso mercado é que vai ser um pouco mais lento do que ela tem acontecido nos outros mercados. Dado o quê? O nosso grande mercado, o nosso grande polo consumidor é o nosso mercado nacional ainda, dado que perdemos as exportações há uns anos atrás, etc. Então, eu acho que a dinâmica da velocidade com que... Eu discordo que a gente não é inovador, que a gente não traga as tecnologias. Eu acho que a gente está trazendo. Mas está trazendo, João, só que nós estamos inovando lá. Exato, óbvio. Não que nós inventamos o cabedal sem costura. A gente foi, viu, enxergou e criamos uma empresa conjunta e temos a tecnologia hoje nacional. E ela está vindo num prazo que a gente, um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas hoje, por exemplo, ela está andando mais, o mercado do brasileiro já começou a usar e ela está andando já para o mercado de calçado feminino, coisa que para a gente foi uma surpresa. Então, a velocidade dos negócios no Brasil, dadas as nossas circunstâncias internas, é que nos deixa, nós temos que ser muito mais violentos, muito mais teimosos e muito mais bravos do que os empresários coreanos, chineses. Eu acho que a gente é. Eu acho que nós estamos aqui não é à toa, num mercado que tinha tudo para já estar morto com esses chineses que estão fazendo isso de alguns anos, e nós estamos aí.
continuando conseguindo não sobreviver. Eu acho que a gente está no ciclo que a Itália passou há uns anos atrás, quando quase morreu, dado a ensinar os chineses a fazer uma série de coisas, principalmente na questão dos sapatos. Esse mercado na Itália tomou um couro. O que eles fizeram? Opa, nós temos que fazer uma coisa nobre, continuar fazendo o nosso Made in Italy, e que isso eles não vão perder nunca. E a Itália recuperou esse espaço. Nós estamos passando por esse momento, eu acredito, no Brasil. Eu acho que o que a gente está passando hoje é um refluxo do couro que a gente já teve nos últimos 4, 5 anos, apanhando, e agora a gente botou a cabeça para fora e estamos recuperando isso. Talvez numa velocidade que a gente não quisesse ou seja maior, mas eu acho que a gente está conseguindo. Quem está ficando, você teve uma depuração muito grande no mercado. Quem está ficando, eu acho que vai continuar, vai ficar bem, e a gente vai ter uma recuperação de mercado aí legal. As exportações nossas estão importantes. Uma coisa que eu vejo, claro que a gente foi visitar muitas empresas que fazem coisas diferentes, vimos empresas de matriz que fazem coisas diferentes. A gente tem coisas diferentes. Mas acho que nós temos que aprender muito com o modelo de negócios, né? Com o jeito que eles fizeram. Então, se eles estão conseguindo se manter competitivos num país pequeno, ameaçado de bomba por todas as horas e coisa assim, nós temos que buscar a inovação e fazer questionamentos. A inovação no Brasil, realmente, ela é uma inovação que leva muito, em comparação a outros países. Como eu disse para vocês, 6 meses já está implantando uma inovação no calçado. Nós levamos muito mais tempo. O Evandro sabe há quanto tempo a gente vai ter que doutrinar para fazer uma inovação. O que está se perguntando tem 2 coisas que tem que se questionar, gente. Primeiro, a distância que está a pesquisa da prática no Brasil. A universidade e os institutos tecnológicos não têm o dinamismo que tem lá. O segundo é a questão e aí vem o que o Kiko disse, que a nossa inovação é sempre um pouco uma melhoria do que está sendo feito fora. Porque talvez a gente o investimento nosso, e saber exatamente o que o nosso consumidor queira, seja mais lento, por causa do tamanho do nosso mercado interno. Todo mundo tem inveja do nosso mercado interno, mas enquanto nós não abrirmos e pensarmos, nós temos que concorrer e ver o que está sendo feito, como é que os outros estão fazendo. Acho que nós vamos sair um pouquinho dessa barreira que nós mesmos nos colocamos. E até para adiantar uma outra coisa assim, eu fui há pouco tempo para Portugal, que Portugal hoje exporta o dobro que toda a nossa cadeia calçadista com o couro junto, gente. Portugal exporta 8 bilhões de dólares, nós exportamos com o couro, que é o nosso grande top de exportação, 4 bilhões. Só deixa eu entender 2 pessoas. Então, assim, o investimento, tanto de Portugal como Coreia, foi em materiais. Eu acho que aí tem um grande diferencial. Tinha 2 pessoas que queriam falar. No início da apresentação da Coreia, você comentou que lá eles decidiram, quando viram que a produção estava saindo do país, decidiram de tal forma. Essa decisão foi só da iniciativa privada ou teve a participação do governo? Grande participação do governo. O governo colocou 13 setores como primordiais. E um deles foi calçados esportivos. Só trabalhei muito. Aí no Brasil é uma grande dificuldade que nós temos, porque as empresas individualmente buscando esse caminho. Então é o que a gente está comentando aqui. Não tem essa evolução toda, mas também porque está sozinho, está individualizado. Aí entra um papel muito grande da associação, né? De se buscar políticas públicas, porque pegando o teu gancho lá, eu gostaria de trazer um detalhe. 10 tentativas de inovação coreanas dão errado. E existe fomento público que dá errado. Em compensação, a outra que dá certo, paga a conta, exporta e sobra dinheiro. Eu sempre defendi que nós temos que usar melhor a associação. Não defendendo, eu fiz um comentário, eu não estou querendo defender exclusivamente as empresas em si, mas é difícil. Não, eu sei disso. Todos nós trabalhamos diariamente para fazer uma elevação no nível
toda a nossa empresa, todo o mercado, defendemos interesses da nossa sei. localidade. Nós sabemos disso. E eu vejo que há um descompasso, gente, entre o que se... às vezes até nós deveríamos saber o que o governo está pensando. Nós sabemos que o setor colheiro calçatista quer sentir, tem muita mão de obra, e ele vai ser uma das prioridades do governo enquanto houver a necessidade desse emprego. Agora, aí eu lembro uma frase que o Eduardo Kuntz disse, em algum lugar do mundo vão fazer sapatos. Então nós temos que ser bons, não é só para o calçado brasileiro, gente. Nós temos que ser bons pensando que existe mercado de calçado no mundo inteiro. Essa eu acho que é a primeira visão que eu acho que de modelo de negócio, como associação que eu aprendi, tanto em Portugal, eu aprendi duas lições, como na Coreia. Primeiro, sair fora um pouquinho desse negócio do tamanho do nosso mercado. Pensar em ser um pouco mais abrangente. Globais. E a segunda coisa, gente, é que em todos esses países o que eu vi foi que a grande inovação não é no sapato final. O sapato final pode dar um desenho, um top, uma fita, uma fivela. É ele que vende, o ponto de venda. Mas quem traz mesmo as inovações são os materiais. E aí tem uma responsabilidade aí nossa, que eu acho que é muito importante a gente se fixar na gente. Quem tem que trazer coisas novas são os materiais, os fornecedores. E ela tem que agir muito em parceria com os fabricantes. Exatamente. Se não houver essa parceria, não adianta. Agora, é só uma coisinha que eu quero, assim, só para vocês de alento, tá? Só uma coisa de alento, tá? Eu estava conversando com a Alpargatas e a Nike e a Adidas na última vez que nós estivemos em São Paulo. A Alpargatas desenvolveu 28 novos fornecedores depois das reuniões que se fizeram. Porque eles nem sabiam que existiu. A Nike está com 12 novos. Pô, numa vez de 3 mil, como nós temos, vocês vão dizer, pô, 12? Gente, foi um ano de trabalho e 12 novos fornecedores, sem retirar nenhum dos antigos, entende? Não houve substituição. Foi tirado das importações. Então, eu acho que um dado que a gente tem que fazer é essa aproximação cada vez melhor. E uma coisa que... Buscar esse canal aí. Hã? Temos que encontrar esse canal, mas com a área de desenvolvimento das indústrias e a área de marketing deles. Não é o comprador das faras, não adianta. Mas eu acho que isso, eu vou dizer a coisa, o trabalho que a gente fez com o MOB, apesar de todas as críticas, eu acho que é um trabalho que foi muito bom no sentido de aproximação e também trocar cartão. Mas tem um trabalho posterior que as empresas têm que fazer. E aí eu vejo mais uma coisa também, gente, uma pergunta que eu fiz lá no Dia dos Esportivos. Essas inovações que nós estamos trazendo, está dentro da estratégia de vocês? Porque não adianta nós apresentarmos uma inovação para Nike, para Adidas. Agora nós estamos fazendo um grupo dos calçados de segurança também, o mesmo modelo, né, com calçados de segurança, porque eles também estão começando a importar bastante coisa. Não adianta nós fazer uma inovação se isso eles não querem. Não está dentro da estratégia da empresa. Não é o não querem. Não está dentro da estratégia. Eu vou lá oferecer para a Tesla um cadarço fantástico, né, Daniel? Ele não quer, ele está trabalhando com isso aqui, ó. Ele quer alguma coisa que seja. Ele não quer mais cadarço. A estratégia da empresa dele é eliminar o cadarço. Já é um caminho, um mecanismo. Um mecanismo. Então, eu tenho que estar muito próxima do cliente para mim saber qual é a estratégia que ele está usando para me desenvolver. Eu não tenho a bagagem que muita gente, mas o que eu vejo nos meus clientes aqui, que a minha área é mais, a nossa área é mais a parte de matriz, né? Os clientes que eu trabalho mais, a nossa moda se baseia muito na moda de outros países. Europeia, então o que acontece? Como
a nossa inovação é uma coisa muito óbvia, que a inovação ela nasce de uma necessidade. Nós, como a nossa empresa, nós já tentamos inovar bastante, temos algumas patentes aí e tal na nossa área que é matriz, mas muitas vezes nós temos uma inovação e os clientes não veem aquilo como uma inovação. Por quê? Porque na necessidade do meu cliente, ele não está precisando agora, ele não está querendo automatizar o processo da sola dele. Por mais que eu faça a matriz, a minha melhor matriz do mundo, ele está comprando feijão do arroz, o feijão com arroz tentando pagar mais barato. Então o que eu vejo? Inovar, nós vamos estar sempre atrás, se aponta, se o nosso cliente não apresentar a necessidade, tudo bem que a gente pode ver a necessidade, mas o nosso cliente também, de alguma forma, nós temos que achar a necessidade para estar à frente de quem está lançando esse produto lá, porque o que acontece? Acontece normalmente a cópia. Todo mundo viaja para a Europa, os Estados Unidos traz, aqui vamos fazer, vamos, só que nós temos que baratear isso. Beleza, vamos baratear. E daí começa a procurar produtos alternados para baratear. E no meu caso, que é o solado, por mais que tu apresente a mesma tecnologia, vamos fazer não, vai de PVC para o material, tem que vender barato, não sei o que, então tu não consegue fazer tanta inovação assim, entendeu? Tu fica mais no processo de baratear a produção do solado, no meu caso, do que mudar o processo de fazer ela, do que inovar no produto, fazer uma coisa nova, diferenciada, que vai agregar um produto muito melhor, só que no final as redes, quem compra, eles têm os preços determinados lá, olha, eu pago dizendo, vendedor final, eles botam a margem deles e a venda final tem que ser R$19,90, R$24,90, R$34,90, se chegar mais que isso eu não compro. Então aí nós estamos também, tem esse, eu acho que nós estamos recebendo tu chegaste no raiz do problema. E daí eu vi, assim, eu vi um estudo dos calçados brasileiros, tá? O mundo, a imagem dele. E vi a opinião, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha diz o seguinte: por que eu vou comprar calçado brasileiro se eu posso comprar o original do Alberto do lado? E daí nós vamos concorrer em preço. Mudar essa cabeça, gente, não é uma coisa fácil, tá? Porque nós podemos comprar e nós vamos sempre concorrer na questão do preço. E daí, porque eu vou dizer assim, a semana passada, tinha gente, eu estava no aeroporto, e estava o pessoal voltando da Itália, coisa assim. Estavam todos calçadinhos. Gente, todo mundo foi lá na Rua de Milão ver o modelo. Para consumidor, o que vai comprar? Vai ter, daí nós vamos ver se o Suzana Santos, se o Jamarins, qual deles comprou melhor, tá? E ficou mais bonito. Então, e aí é mais barato. Então nós vamos sempre concorrer nisso aí. Agora, isso aí é um caminho, gente, que está se percebendo, os calçadistas já estão percebendo, que enquanto estiverem assim, eles vão concorrer em preço. Como nós temos, gente, uma capacidade produtiva muito acima do que hoje se consome, e as nossas exportações de calçados reduziram, cada vez mais vai haver uma degradação de preço muito forte. Agora, é uma pergunta que eu faço para vocês, né? Nós vamos colaborar com essa guerra de preço? Eu acho que nós não podemos desistir. É difícil, nós estamos num momento difícil, né? De inovar, né? De conseguir criar para inovar, nós temos que ter uma parceria com o cliente, não adianta. Exato. Né? Até agora, recentemente, aconteceu uma coisa que para mim foi muito importante. Eu consegui uma empresa, não vou citar o nome para não, né? Mas a gente fez um lançamento em conjunto na FISP agora, tá? Que eu acho que é por aí o caminho, tá? Que é um produto inovador, então nós temos que ser em conjunto, fazer o trabalho em conjunto, a indústria calçadista como fornecedor. E isso algumas empresas calçadistas estão percebendo agora, mas não tem outra forma, eu não enxergo outra forma. Tá? Se eles não fizerem isso, nós não vamos conseguir fazer, nós não fabricamos sapato, né? Então tem que ser em conjunto esse trabalho. E foi a primeira experiência que eu tenho de quantos anos a gente está inovando aí com algumas coisas no mercado, de conseguir fazer um lançamento em conjunto com um fabricante.
Eu fiquei lá os 3 dias de feira, dando explicação técnica para os principais, os clientes mais potenciais lá. Eu fiquei lá acompanhando, né? Parecia que fazia parte da empresa. Mas na realidade, naquela tecnologia nós estávamos apresentando em conjunto, né? Mas isso é muito pouco, pouquíssimas empresas que têm essa cabeça, né? De abrir, desenvolver, vamos desenvolver o produto em conjunto. Às vezes leva, e esse caso levou 2 anos, levaram 2 anos de desenvolvimento, para agora lançar o produto, né? Mas tem que ser a engenharia nossa com a engenharia da fabricante de calçados, senão não dá certo, não anda. Nós estamos pensando em inovar para levar para o mercado, como um produto massificado. Isso não existe, inovação não é assim. Não é. E aí eu queria só pegar o gancho do Evandro, que eu queria falar, quando ele falou e ele falou, eu estou vendo vocês falar e eu tenho uma pergunta, porque bom é que você anda aqui falando mal da gente. Isso é ideal, porque o seu ser tem o inconsciente começou a trabalhar e procurar soluções. E para vocês saírem falando mal da gente, aqui é uma pergunta. O que nós estamos chamando Jesus de genético, o que nós estamos chamando de inovação, na verdade, é simplesmente algo novo no mercado brasileiro. E para ganhar o mercado exterior, a gente precisa inovar. A gente não está chamando Jesus de genético. Eu gostaria que vocês fossem pensando nisso. Com relação ao teu caso da matriz ali, em especial, eu queria dizer uma coisa. Olha, eu me coloco, aí nós começamos a dividir, nós temos diferentes fornecedores de comunicação. Nós tivemos a GATS em Corrida, acho que foi 2004, 2006, e a gente viu na Itália como funcionava uma GATS. E efetivamente, o negócio, por uma matrizaria, como você disse, estar perto e agregar muito em design, agregar em diferencial, trazer soluções para o cliente. E eu sei que vocês fazem isso, estão lutando para isso, então é o caminho. E esse talvez seja a inovação que se possa verificar na matrizaria. Só que o que nós vimos lá também, e aí vem o exemplo do Cura, veio o exemplo do TPU, do PU, podemos também aí inovar, não em quem fornece, podemos chamar a matriz de um serviço, que é a confecção da matriz, mas quem desenvolve algo, como é o caso, por exemplo, vou botar que agora o meu pé não vai ter mais odor, não vai ter mais bactéria. Aí começamos a precisar ter discussões mais centralizadas, porque o exemplo de um precisa ser, nem sempre serve para o outro. Eu acho uma coisa que eu vou mostrar aqui. É muito claro, grande diferença. Vocês mostraram aqui o centro de pesquisa e desenvolvimento que tem lá. Nossa, um problema seríssimo aqui. Primeiro, nós vamos ter o centro de pesquisa. Os lugares onde se faz os testes não são sigilosos. Os resultados são tendenciosos. Como é que faz? Leva o produto para testar, o teu concorrente está sabendo antes de ti o teu resultado. Por isso que os esportivos não... O nosso problema é grave nesse sentido. E dirá pesquisa e desenvolvimento. Que é outra coisa de altíssimo custo e tudo mais. E quem está no negócio aqui, todo mundo sabe que é verdadeiro o que eu estou dizendo. Não é sério. Nós temos um caso lá na empresa, e daí dizer que não se faz, inovação sem tecnologia, se faz, mas às vezes fica dentro da gaveta da gente porque o mercado não está pronto. A gente fez uma parceria, é uma empresa que produz calçados de segurança na Alemanha, e eles trabalham com um produto exclusivo da ETM, a tecnologia foi desenvolvida com eles. Isso eu acho que o Evandro estava falando dessa parceria. Quando nós fomos numa feira, conversamos com eles, eles tinham uma necessidade de não acertar um produto novo na primeira. Alguém tem que testar, tem que ir a campo, e se não dá certo, tem que te dar um feedback, tem que te dar a oportunidade de refazer. Então, foi feito um trabalho com eles de mais ou menos 1 ano, testando diferentes estruturas, diferentes matérias-primas. Hoje, essa tecnologia, claro, tem todo um lastro contratual atrás, eles só compram da ITM, e a ITM não vende a tecnologia para ninguém, só para eles. É exclusivo deles. Às vezes eles nos procuram, eu quero com essa propriedade. Não, essa propriedade é parceria. É Eu acho que exclusiva isso é uma das deles. coisas que a gente vê que aconteceu muito em Portugal. Foi a parceria
setores com institutos de tecnologia envolvidos. Eu acho que a base sai mais de lá. Então, uma das coisas que está se fazendo é... Muito bem organizado aqui. Quanta coisa se poderia... Agora, gente, assim, ó, curso de desenvolvimento, coisa assim, onde eu prestei lá. eu vejo institutos de tecnologia muito superaproveitados aqui porque não chega. Tem uma linguagem diferente, o Jean é professor universitário, eu também já fui. A linguagem da universidade, o Evandro está trabalhando com isso agora, Semir, por exemplo. A linguagem da universidade, do instituto, o tempo deles é diferente do empresário. E aí tem uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer de articulação. E, é um trabalho que a Sintecal está se propondo a fazer, como fez nos esportivos. Também fazer agora, começa a fazer com os calçados de segurança, e logo em seguida também a calçados nós vamos fazer, começar com a moda também. Para fazer essa articulação para conseguir chegar. Porque é uma coisa assim, ó, a inovação não sai do dia para a noite. É muito mais fácil, gente, a gente ir lá na Coreia, ou fazer uma parceria, ou pegar e adaptar aquele produto lá e vamos concorrer em preço, porque, por exemplo, tem aquele 3D, deve ter umas 5 empresas na Coreia, vai 5 empresas brasileiras. Vai ter capacidade produtiva, vamos concorrer em preço, gente. Se nós não temos diferencial, nós vamos concorrer em preço. Tá? Agora, acho que essas parcerias, calçadista e fabricante, acho que é uma coisa que tem que acontecer muito mais. Tá? Abrir esses canais, eu acho que tem que acontecer. Nós, essa semana, estivemos falando na Bicalçados, que foi proposto que a gente sente com os calçadistas e faça o mesmo, apesar que a Bicalçados, mas com o que a gente fez com o móvel. Eu vejo que no móvel a gente conseguiu, sempre teve pessoas aqui dentro que conseguiram coisas, teve outras que não conseguiram, mas teve gente que conseguiu aplicar análise. Se não conseguiram ainda fornecer, tem que também agora nós vemos o que está faltando para fornecer. E talvez ser um pouquinho insistente.